começar colocando a indumentária do poeta, né? É. Que é o chapéu, para gente poder recitar um cordel, né? Como herança do Senhor, filho deve ser bem cuidado. Assim como diamante, tem que ser bem lapidado. E haverão de ver o brilho nos olhos do teu filho, a dizer: Pai, obrigado. O pai que ama o filho tem que dar bom fundamento, através do ensino bíblico, ensinar os mandamentos, para alcançar a eternidade, exercer a paternidade, desde muito pequeno. Como Deus, seja autêntico, seja um pai legítimo. Examine as Escrituras e ensine aos seus filhos. Semeie no seu coração os valores de ser cristão, para que sejam como Cristo. Pais, mães, também lhes digo, sejam mais intencionais. Diga, filho, eu te amo. Usem outras linguagens mais. Filho que se sente amado, quer para sempre do seu lado os seus amáveis pais. Mostre o amor entre o casal. Valorize a sua família. Seja fonte de coragem. Leia com seu filho a Bíblia. Abençoe com boas palavras. Seja exemplo em sua casa. E ao teu próximo sirva. Sejam bons filhos e filhas. Honrem com amor vossos pais. Pais, confiem em nosso Deus, que não abandona jamais. Calma, não se apavorem. Qualquer coisa a Ele orem. Lembrem, Deus é o nosso Pai. Ê! Amém. Que massa! Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Pod Café com Fá. Hoje estamos aqui com os cordelistas Israel e João Vitor. Sejam bem-vindos. Israel, qual foi o momento da sua vida que você entendeu que seu propósito era esse, evangelizar com a poesia através de cordéis evangelísticos? Na verdade, desde muito criança, né, eu já tinha, gostava, né, de fazer poesias, né, baseadas na Bíblia. Quando criança, ali por volta dos 8 anos, eu sempre gostava de ler salmos e sempre escrevia alguns versos, alguns corinhos, na verdade, para poder cantar na igreja, né, no interior. E só que isso ficou adormecido durante muito tempo, né? E aí escrevia poesias, porém não voltadas ao evangelismo. E isso voltou a acender novamente, a escrever para Cristo, quando eu fiz o curso Aliança, né? Acho que você também participou ali. E eu fiz uma poesia justamente para poder declamar em homenagem àquele curso que fez tanta diferença na minha vida, na vida da minha esposa. E eu apresentei a nossos líderes, eles publicaram lá na igreja. Então, a partir dali, eu comecei a ter essa vontade de voltar a escrever, né? Poesias, e o cordel, ele veio um pouco mais à frente, né? Eu estava justamente buscando um momento para poder levar uma estratégia para uma missão em Euclides da Cunha, e eu pedi a Deus, Deus, de que forma eu posso levar a poesia? Uma certa vez eu estava caminhando ali por uma rua da Pituba e vi uma barraca onde tinha alguns cordéis. E Deus me falou, faça cordéis. Então, a partir daquele momento, eu estudei ali a forma, a métrica do cordel para justamente poder levar para Euclides da Cunha tanto o cordel para declamar como para entregar ali nos povoados e vilarejos de Euclides da Cunha. Bacana. Quando foi que João começou a se interessar e gravar e recitar os cordéis nos locais com você? Ele me via, né, recitando tanto ali para gravar alguns vídeos para o YouTube e postagem no Instagram, e sempre que ele me via gravando, ele me pedia, pai, também quero gravar. Então ele começou a sentar comigo para poder gravar alguns versos, e aí foi acontecendo de forma natural, quando tinha alguma apresentação ali para levar um cordel, uma poesia na igreja, aí alguns irmãos já chama João Vitor. Então ele foi trazendo isso de forma natural. E João, qual cordel que você mais gosta? É esse cordel que eu recitei do pai. Oh, que bonitinho. Israel, Deus te revela os temas, as palavras, como é o seu processo criativo? Na verdade, quando alguém me sugere um tema, eu
busco estudar um pouco a respeito daquele tema, mas no dia a dia, quando eu estou assistindo uma pregação ali na igreja e me surge um insight ali, eu já começo a escrever em algum papel. Quando eu estou na rua e vem alguma inspiração, assim, eu peço sempre a Deus direção, né? Eu creio que nada é natural do Israel, mas tudo vem realmente inspiração do Espírito Santo, né? Inúmeras vezes tive algumas dificuldades com alguns temas e quando eu justamente busquei a Deus, ele sempre me deu direcionamento de como eu poderia realmente estar escrevendo determinado poema, determinado cordel. Amém. Qual foi o melhor feedback, o elogio, né, o retorno que você teve ao longo desse tempo com os cordéis e se já recebeu alguma crítica? Geralmente os feedbacks são bastante positivos, né? Eu nunca tive assim nenhuma crítica com relação ao cordel, com relação à poesia. Geralmente vem um feedback para a gente poder corrigir alguma coisa, né? Geralmente até a Adriana, minha esposa, ela diz, mude essa palavra, faça esse ajuste, justamente para uma construção melhor daquela poesia. E geralmente os feedbacks que eu recebo são positivos. Um que eu recebi com bastante alegria foi quando eu fiz um cordel para a Noite na Roça, lá na igreja, né? Onde haveria uma apresentação e me pediram justamente para fazer um tema de um missionário que ia para o Velho Oeste americano. Então, para fazer essa junção, justamente busquei uma inspiração e consegui preparar esse cordel de forma rápida, né? E apresentei aos irmãos que eles abraçaram a ideia para a gente poder justamente fazer aquela peça teatral ali para apresentar na Noite da Roça da igreja. Nossa. Como estamos também, né, no mês dos pais, estamos aqui no especial Tal Pai, Tal Filho, e aí tem uma pergunta para o João, né? O que você mais gosta de fazer com seu pai? Qual é o seu hobby? Eu gosto de jogar bola, passear com ele, ir pra igreja, brincar com ele. Eu gosto de fazer um monte de coisas além disso. Israel, você sempre quis ser pai? Qual o papel de um pai para você? Sempre quis ser pai. Acho que a paternidade, né? Ela é um dom, né? Que é dado para a gente e Deus nos dá os filhos como uma herança verdadeira. Eles não são nossos, né? E a gente, na verdade, recebe esse presente para a gente poder cuidar, para a gente poder orientar, para a gente poder dar direção, né? E a gente ali na igreja, nós somos facilitadores do curso Paternidade e Educação de Filhos à Maneira de Deus, né? E Deus, a cada dia mais, tem nos ensinado o nosso papel, né? Como pai. Então, a gente sempre busca nos espelhar e nos fundamentar, né? Através da palavra de Deus para dar direcionamento. Além de João Vitor, né? Tem 7 anos, eu também tenho um Breno, né? Que tem 17 anos. E sempre o meu papel como pai foi justamente isso. Mostrar Deus como o nosso caminho, a nossa verdade e a vida, né? João, você se sente que é amado por seu pai com o quê, assim? O que é de mais legal que ele já fez por você? Ele já fez uma coisa legal por mim, foi que ele me levou pra tomar sorvete no Berries e eu gravei um vídeo. E também ele sempre faz, antes de eu ir pra escola, ele sempre fala isso daqui. Deus te abençoe e te guarde te livre de todo mal. Te dê sabedoria, discernimento, conhecimento e te dê paz. Que bonitinho. Israel, na sua opinião, Jesus contava parábolas como se fossem cordéis, dá para comparar? Eu creio que Jesus ele usava justamente essas parábolas para alcançar aquele público que muitas vezes não tinha a compreensão da palavra, né? Eu geralmente digo que a parábola é uma forma de poesia, né? Jesus, para mim, era um poeta, além de ser nosso Salvador, ele era um poeta que ele usava de forma muito sábia as parábolas para poder trazer uma mensagem, facilitar a mensagem a ser transmitida para aquele público, para aquela população ali. Então, eu creio que através de toda forma de escrita que a gente pode adorar a Deus, né? E também trazer esse conhecimento mais fácil para aqueles que talvez tenham uma dificuldade de compreensão da palavra. Como você administra ao mesmo tempo expor e proteger seu filho das redes sociais, do vício e talvez haters, né? Quando surgir, né? Se surgir. E a exposição em público, como prepara seu filho?
Geralmente, quando a gente vai gravar um vídeo, a gente e publica, a gente sempre acompanha ali, mas realmente não tem muita coisa que eles falem de negativo. Ao contrário, né? Quando eu gravo sozinho, é uma coisa. Quando eu gravo com ele, tem mais pontos positivos. As pessoas elogiam mais, eles gostam, né? Quando o João está ali participando. E no dia a dia, com relação ao uso de celular ou rede social, a gente sempre está acompanhando. A gente sabe que existem inúmeras influências no mundo e a gente, como pai, precisa estar acompanhando os nossos filhos todos os dias a respeito do que ele está assistindo, dar limites ali com relação a ele estar assistindo. E ele, naturalmente, quando ele percebe que tem alguma coisa que está fora do normal, ele já diz, pai, isso aqui não é legal, aí já tira. Então é isso, né? A gente tem que estar sempre atento, né? Como pai, que é um dos papéis do pai é proteger, né? Ele sabe que esse cuidado, essa proteção é para o bem dele, né? Sim. Você acha que o cordel facilita a compreensão da Bíblia para quem tem pouco acesso à leitura, pouca instrução? E qual o papel do cordel na evangelização? Sim, facilita sim. O cordel, na verdade, ele vem de um contexto histórico que ele é utilizado muito, né, aqui, principalmente aqui no Nordeste, para poder levar notícias a locais onde não chegava a notícia, onde não tinha televisão. Então, esses cordelistas eles utilizavam muito isso, que eram os folhetos de cordel, para poder comunicar de uma forma mais fácil para essa população. E eu creio que hoje, quando a gente utiliza os versos de cordel, a poesia, a gente consegue trazer de forma figurativa também, de forma assertiva a palavra de Deus. Eu geralmente sempre pego ali um versículo para poder me basear para fazer um cordel, uma poesia, e de alguma forma eu destrincho aquela palavra para poder trazer um melhor entendimento para o público. E agora vamos ter uma surpresa, né? Momento participação especial. Seja bem-vinda, Adriana. O que será que a Adriana, né, vai fazer aí? Essa é a Adriana, a esposa do Israel, a mãe do João. E eu pergunto para a Adriana, né? O que de mais marcante Israel já fez como pai, como esposo, que te ajudou, assim, que te marcou? Falar de Israel, né, é muito fácil, porque ele é muito participativo, muito presente, né? Todos os dias ele nos cerca com cuidados. Então, quando você me sugeriu, né, eu disse assim, meu Deus, falar o quê? Porque a gente sempre tem uma expectativa de falar alguma coisa assim, fora da curva, né? Mas ele já é fora da curva, né? É uma pessoa realmente muito presente, como pai, como esposo, e muito aplicado, né? Ele quer sempre melhorar. E se coloca à disposição de Deus nesse sentido. Então, quando a pessoa, né, se coloca nessa condição, a tendência é realmente render bons frutos. E nesse sentido, eu estou fazendo faculdade de arquitetura, estou no último ano, a minha segunda graduação. E quem me incentivou, especialmente, foi ele, né? Eu fiquei num conflito muito grande, porque João tinha 2 anos na ocasião, mas eu também me senti muito confiante por ter, né, a companhia dele, a parceria dele. E ele, né, não deixou por desejar. Esteve ali sempre presente, cuidando do João nas minhas ausências, né, me pegando na faculdade nos horários mais complexos, às vezes do João dormindo e tudo. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida dele, né? Eu, de fato, teria muitas coisas para falar, mas trouxe isso como notoriedade, porque realmente, né, dentro do casamento e dentro da paternidade, um pai presente, né, que exerce sacerdócio, é uma coisa bem complexa. E a gente vê, né, que existe uma busca muito forte, especialmente de Israel, nesse sentido, né? A gente entende que a gente é exemplo e a gente precisa participar. Amém. Eu Obrigada. amo tanto essa esposa. Mamãe. Nesse momento, dos nossos momentos finais, que pena, papo bom acabar rápido. Eu te pergunto, Israel, né, e João, um testemunho do que Deus já fez na vida de vocês, que vocês podem mencionar. Eu digo que minha própria volta aos caminhos de Jesus, né? Da minha infância, né? Quando eu saí do caminho e retornei, durou aí mais de 20 anos, e foi justamente a partir de uma doença que veio ceifar a vida de minha mãe, né? Onde ela, certa vez, quando ela estava muito doente, eu ouvi ela dizer para uma irmã
Minha preocupação em partir não é a morte, é porque eu não sei orar por esses meninos. E eu vi aquilo ali de longe, eu falei comigo mesmo e com Deus, que a partir daquele momento eu continuaria orando, tanto por mim como por minha família, como pelo meu irmão. Então, a partir daquele momento foi que Deus me trouxe de volta para os caminhos dele. E João, tem alguma coisa? Um testemunho? Meu testemunho eu tinha visto uma pessoa perdida perto de casa. E ela não sabia onde é que ela ia ir. Aí, quando eu estava em casa, eu orei para Deus para que os parentes que eu chamo de pais encontrarem ele. Aí, depois de uns 15 minutos, encontraram ele. Os parentes que eu chamo de pais. Aí eu fiquei muito feliz que eu não sabia que isso ia acontecer. Mentira. Vamos encerrar com mais um pouquinho de cordel, né? Assim, eu trouxe também um outro cordel, né, que fala sobre paternidade, né? E ele fala quando o pai ensina o filho. Ele diz assim: quando a gente ensina um filho, a gente aprende a ser pai. A gente vai mostrando os passos, mas é a gente que vai descobrindo o caminho. Passarinho, quando no ninho, só quer o grão no bico. Tem medo de mosquito, não saber o que é o ar. A gente tem que deixar descobrir que eles têm asas. Se a gente prende em casa, nunca vai saber voar. O filho é um ser precioso, por Deus nos confiado. Se a gente põe no bolso pensando que está guardado, que estamos lhe fazendo bem, noção a gente não tem. Feito um peixe fora d'água, ele nunca aprende nada. Ainda corre o risco de acabar vivendo toda a vida sufocado, pois quem vive trancado não conhece oxigênio. Quando a gente mostra ao filho qual o melhor caminho andar, quando for lá mais para frente, a gente vai se lembrar que há anos atrás estiveram nossos pais tentando nos dizer. A gente, sem nada entender, teimava que a gente era sabedor maior da terra. Mas lê do engano nosso, quem não orou o Pai Nosso começou perdendo a guerra. Sim, é um cordel, né? Justamente falando desse papel do pai em poder instruir o filho. E à medida que nós vamos ensinando, também a gente aprende, né? Amém. Obrigada a todos que nos acompanharam. Obrigada, Israel. Obrigada, João. Obrigada, Adriana. Sigam o Israel nas redes sociais, como está aqui na descrição, né? Vai passar aqui também no vídeo. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Amém. Muito obrigado.